no livro de Hebreus, capítulo 5, amém? Hebreus capítulo 5, no versículo 12, a palavra de Deus diz assim, amém? Diz assim: apesar de que a esta altura já deveria ser mestre, ainda estáis precisando de que alguém vos instrua mais uma vez quanto aos princípios elementares da palavra de Deus. Voltastes a necessitar de leite, quando já deveis estar recebendo alimento sólido. Ora, quem precisa alimentar-se de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Queridos, aqui a palavra de Deus está falando que nós precisamos de um crescimento, e o crescimento espiritual, ele vem pela fé. Ele vem pela fé. Por quê? Porque nós temos que entender que a justificação, ela é recebida pela fé. Amém, queridos? Esta é a verdade para as nossas vidas. Esta é a obra da cruz. Só que nós temos que entender algo, queridos. Presta atenção. Nós temos muitas vezes na nossa mente, na nossa CPU, nós temos ali gravado certas coisas que são naturais e elas não são de acordo com a palavra de Deus. E automaticamente a gente aprendeu isso. E por isso a gente fala, como eu falei nos últimos dias, lembra? Lá na minha casa, nós somos descendência de italianos, amém? Então o que acontece? Quando chegava ali 6 horas da tarde, na casa da minha nona, ninguém mais pegava na vassoura, principalmente se tivesse algum visitante na casa. Por quê? Porque se tivesse alguém na casa da nona e ela pegasse a vassoura para varrer, o ditado era: tu tá me mandando embora. Mas, queridos, presta atenção, higiene. Se você trabalhou o dia todo, principalmente quem estava na lavoura, trabalhou o dia todo, chegou de noite, cortou lenha com machado, tirou leite da vaca, tratou do porco, e chega alguém para fazer filó lá. Fazer filó era fazer uma visita, né? Chega alguém para fazer uma visita sem avisar, e a pessoa, por higiene, me desculpa, trabalhei o dia todo, eu vou passar a vassoura aqui, ela ficava em cima do cisco para não varrer a cara por causa de um ditado. Mesmo que a pessoa no coração dela, ela amasse aquela pessoa que está ali, ela quisesse que aquela pessoa que está ali, e ela quisesse oferecer o melhor, ela não fazia por causa do que alguém falou. Você compreende? Não é assim, queridos, você entende? Mas era um ditado. Um dia tinha uma senhora, e ela aprendeu com a bisavó, com a avó, e aprendeu com a mãe, de que quando se pegava um peixe para fazer no domingo, não era gaúcho, né, que botava churrasco, lá era o peixe, colocava na panela, na forma para colocar no forninho para assar, não podia cortar o rabo e a cabeça do peixe. Um dia, o filho daquela mulher da casa e vem a nora. E lá na família da nora não tinha história de rabo de cabeça de peixe. E a dona da casa adoeceu e a nora foi fazer o almoço no domingo. E quando ela foi preparar o peixe, ela simplesmente olhou a forma, o rabo e a cabeça ia ficar mais grande do que a forma. Ela cortou a cabeça, cortou o rabo, botou o peixe na forma e botou para assar. Quando chegou na hora de servir o peixe no domingo, todo mundo ficou: uau! O peixe está sem rabo e sem cabeça. Ninguém comia a cabeça e o rabo, mas era uma tradição. Ninguém comia a cabeça e o rabo, mas era uma tradição, era um costume familiar. Hoje, queridos, nós achamos que os nossos achismos, que as nossas coisas que a gente sabe, aquilo nós vamos conseguir introduzir em Deus, e não é assim, queridos. As tradições da lei,
as tradições da antiga aliança, elas não cabem na nova aliança da graça, na nova aliança do sangue do Senhor Jesus. Queridos, abre a sua palavra, aqui está falando que as pessoas, apesar do tempo decorrido, que elas estão em Cristo, que elas conhecem a Deus, elas ainda precisam, Hebreus capítulo 5, versículo 12, versão King James atualizada a minha, amém, amados? Apesar do tempo decorrido que já deveria ser mestre, o que era mestre? Era alguém que pega a Bíblia e sabe, é mestre, sabe ensinar. Por exemplo, chega em alguém que não sabe falar de amor, a pessoa ela consegue manejar a palavra, ela consegue abrir a Bíblia e ensinar alguém sobre amor. Ela sabe ensinar o que é a antiga aliança e o que é a justificação do sangue do Cordeiro. Alguém que maneje bem a palavra de Deus. E essa pessoa que não sabe manejar a palavra, ela ainda tem necessidade de que alguém vos instrua mais uma vez aos princípios elementares da palavra de Deus. Sabe por quê, queridos? Que muitas pessoas elas não conseguem, porque elas não recebem. Elas ainda querem fazer algo. Elas ainda querem fazer algo para ajudar a obra da cruz. Aí o que acontece? Ela não foi ensinada, como diz no versículo 13, ora, quem precisa alimentar-se de leite é criança, e não tem experiência. Não tem experiência no ensino da justiça. Sabe por quê, queridos? Porque a pessoa nunca entendeu verdadeiramente, ou não foi ensinado a ela, que são duas coisas muito diferentes. O preço que eu e você tínhamos que pagar, e o porquê que nós íamos para o inferno. Nós íamos para o inferno por causa do preço do pecado. Amém, queridos? Amém? Era por isso que nós íamos para o inferno. Só que as pessoas não foram ensinadas o valor do preço que pagou a nossa dívida. Olha bem, abra sua Bíblia no livro de Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, diz assim, versículo 17: pois, se pela transgressão de um homem a morte reinou por meio deste, muito mais os que recebem da transbordante provisão da graça. E o dom no grego é presente. O dom, o presente de você ser feito justo, reinarão em vida por intermédio de um só homem. Então, quando você creu em Jesus, naquele momento a tua dívida foi completamente paga. Só que, querido, presta atenção, olha o que diz o verso 16: por isso não se pode comparar a graça de Deus, graça é favor imerecido, não se pode comparar o favor imerecido de Deus com a consequência do pecado. Não tem como comparar. É como se a dívida que você e eu tínhamos para pagar era R$5, mas o preço, Jesus, é como se fosse $1 bilhão. A nossa dívida era muito pequena para o tamanho de quem pagou a dívida. Você entende, querido? Não há comparação entre o meu erro, entre o teu erro e aquele que foi para a cruz e pagou totalmente o nosso passado, os nossos pecados. Olha bem, por que é bom conhecer a palavra? Colossenses capítulo 1, abre lá, querido, Colossenses capítulo 1, versículo 13. Como é que é o nome do nosso ministério? Resgatar. Do que Ele nos resgatou? Esse ministério Deus deu para mim. Ensinar você do que você foi resgatado. Só que isso é o início.
Ele nos resgatou do quê? Ele nos fez o que hoje? Ele nos resgatou do quê? Porque Ele nos resgatou e nós cremos, o que nós nos tornamos? E agora, porque nós nos tornamos filho, o que é direito teu? O que é decreto? É decreto. Qual é a diferença de uma promessa e de um decreto? Quando o prefeito, o governador ou o presidente de um país, ele assina um decreto. Vamos supor que o presidente da república fizesse um decreto e decretasse naquele decreto que você que está desempregado teria o direito a 10 salários mínimos. Você que está desempregado, esse decreto é uma promessa ou é um direito? É um direito. Mas para que você receba, você precisa levar a documentação e se apossar. Você precisa se inscrever naquele programa para ter o direito. Se não é direito teu, está ali. Você pode receber os 10 mil reais, mas não receber. Por quê? Porque você não recebeu. Você não tomou posse daquilo. Mas como você vai muitas vezes tomar posse de algo se você não sabe que tem direito? Quantos empresários muitas vezes têm direito a coisas, mas não tomam posse porque não tem o conhecimento. Por isso que Jesus, Ele é a verdade. E quando eu e você verdadeiramente conhecemos essa verdade, a Bíblia diz: conhecereis a verdade. E a verdade, eu estou aqui como pastor para te ensinar o que é teu por decreto, mas quem vai te libertar é Jesus. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aleluia. E a igreja precisa se apossar da obra da cruz. Ela precisa saber verdadeiramente o que significa o sangue de Jesus na cruz. Ela precisa no natural ter o conhecimento de que a nossa vida está no nosso sangue. Se tirar o sangue de alguém, essa pessoa não tem vida. Amém, queridos? Amém? Glória a Deus. Agora, por que na cruz, quando Jesus estava na cruz, completamente, 100% do sangue dele saiu do corpo, e ele ainda botaram lá uma chave para eu e você pensar, e isso trabalhou na minha vida por muito tempo. Por que quando Jesus se esvaiu o sangue dele, o coração dele explodiu e saiu água? E eu busquei isso, querido, em oração, muito para Deus me revelar. E um dia eu ouvindo o pastor de Curitiba, que eu amo muito as pregações dele, o ministério que eles têm, é um dos ministérios do Brasil mais alicerçados na verdade do Evangelho, amém, queridos? Que ensina a verdade, que te liberta do jugo da lei, que é o ministério ABA, do pastor Pio Carvalho. É um dos ministérios mais fantásticos do Brasil, queridos, dos ensinamentos, as escolas de teologia que tem, é algo tremendo. E ele estava pregando um dia, e Deus usou o pastor Pio para me trazer esta verdade, porque Deus não ia mandar um anjo do céu trazer a verdade para mim. Por quê, queridos? Porque Deus honra a sua palavra. Se você está ouvindo alguém, um anjo, pregar para ti alguma coisa, é demônio, não é o Espírito Santo, porque Deus encarregou eu e você, que somos a igreja, ide por todo mundo e pregai o Evangelho. É a igreja que tem. Aí a gente muitas vezes, querido, leva as coisas para o natural. Mas quem é você na tua profissão? Você que tem um monte de defeito, você que tem que mudar. Quem é você para falar de Jesus? É você mesmo. É você mesmo. Por que você vai para a Bíblia? Você vai para a Bíblia e você pega desde Abraão. Abraão foi chamado por Deus e foi dada uma promessa para ele. Só que Abraão era um mentiroso.
O filho dele era um mentiroso. Deus mandou ele ir para a terra prometida, ele foi para o Egito. Abraão mentiu. A mulher de Abraão foi para o harém de um outro homem. Tudo isso aconteceu. Aí você olha e você vê Sansão. Era um homem ungido de Deus. Era um homem ungido de Deus. Mas ele ficava nas esquinas, namorando as prostitutas. Era o escolhido de Deus, Sansão. Aí você olha na Bíblia, um homem segundo o coração de Deus, que foi ungido por Deus, um dia pega e manda matar um homem e casa com a mulher dele. Por que Deus está dizendo, está mostrando? Ele poderia não ter colocado isso na Bíblia. Não que isso é bonito, querido. Você tem que entender que isso está lá escrito para mim e para você não menosprezar o inimigo que nós temos. Nós não podemos menosprezar o nosso inimigo. Nós temos um inimigo que é o pai da mentira. Nós temos um inimigo que tudo que você vê de ruim no mundo, tudo que você... Uma bomba atômica, querido. Lá no Japão, quantas mil pessoas morreram por causa da ganância, por causa da ação do diabo na cabeça de homens? Eles não se interessaram com as vidas humanas. E isso é trabalho do diabo. Amém, queridos? Então muitas vezes nós falamos assim. Eu às vezes falo algumas coisas porque eu ainda estou no processo de renovar a mente. Mas às vezes a gente fala uma coisa assim: tudo está, como é que é o ditado? Tudo está na mão de Deus, tudo Deus sabe. Sim, Deus sabe de tudo. Só que tudo está no controle de Deus. Nada acontece sem que Deus permita, eu concordo. Só que, queridos, escuta, tem coisas que acontecem e que não é a vontade de Deus. Você acha que uma criança vir ao mundo e morrer de uma doença é a vontade de Deus? Não. Mas é o poder do pecado, é o poder da astúcia do diabo, que muitas vezes, por causa das pessoas não crerem corretamente, acredito que ainda tem maldição, acredito disso, e o diabo toma posse da mentira e ainda pode causar uma enfermidade, pode causar ali, queridos, porque nós não verdadeiramente conhecemos a palavra de Deus. Então tem certas coisas que nós precisamos renovar a mente e entender que nós temos um inimigo, só que a Bíblia diz que é o inimigo da nossa alma. Note, querido, que não é o inimigo do nosso espírito. Por quê? Porque aqui em Colossenses capítulo 1, versículo 13 diz: Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para outro lugar, para o reino do Filho. Versículo 14: em quem temos? Ele nos transportou para o reino de Jesus. No reino de Jesus nós temos a plena redenção. A tua redenção foi perfeita, plena. Nada disso ainda, não tem dívida nenhuma para você pagar. Porque Jesus, quando você creu, a tua dívida foi paga completamente. Foi pela redenção, por meio do sangue. O sangue de Jesus, quando ele saiu lá na cruz, ele foi lavado pela água, saiu toda a vida humana que ele nasceu por Maria. Toda a vida humana de Jesus saiu na cruz. Ali ficou um corpo sem vida natural. E daí, quando a vida natural saiu, esse corpo foi oferecido sem pecado, porque ele não pecou. Por isso que quando você está comendo o pão da ceia, querido, por favor, entenda isso. Não fique um mês sem tomar ceia. Você pode não vir na igreja nos outros cultos, pode olhar pela live, mas o culto de ceia, você precisa estar aqui.
Você precisa tomar parte do corpo. Você precisa tomar parte no corpo de Cristo. Pastor, qual é o requisito para mim comer o pão? Crer. Você precisa crer em Jesus. Você está apto a comer do pão. Amém, queridos? Agora, quando Jesus saiu o sangue dele e ele foi colocado no túmulo, a Bíblia diz que o Espírito Santo foi lá e soprou vida naquela carne, mas soprou vida no Espírito, e ele ressuscitou sem sangue, sem vida natural. Jesus ressuscitou no Espírito. Por isso que eu e você entendemos que uma pessoa, eu e você hoje, nós estamos aqui com o nosso corpo e com a nossa alma, mas o que é eterno, o que foi vivificado, o que foi resgatado, foi o nosso Espírito. E porque nós cremos, o nosso Espírito é eterno com Deus. Amém? Mas em Romanos capítulo 5 diz que é para eu e você reinar em vida. Quem recebe do favor da cruz, tem o entendimento e recebe o dom de ser justo, reinará em vida. Como é que é reinar em vida? É você reinar sobre a quem? O inimigo da nossa alma. Por quê, queridos? Por quê? Porque é na alma que está a nossa maior guerra terrena. É na alma. Muitas vezes, querido, presta atenção, quando nós compramos uma casa, alguém comprou a casa dos sonhos e começou a chorar e disse: ai, que droga, comprei a casa dos meus sonhos, hoje é o dia mais triste da minha vida. É isso que a pessoa diz? Não, querido. O cara sonhou, trabalhou e foi lá e comprou um carrinho de 5 mil reais, ali ó, sem ar, sem direção, e comprou aquele carrinho, para andar com a mulher, com as crianças ali, comprou aquele carrinho por 5 mil reais. Aí ele vai dizer: ai, que droga, consegui comprar um carro. Não, querido, vai ficar alegre. Agora deixa eu falar uma coisa para você. Já morreu alguém que você amava de verdade? Aí no dia que morreu aquela pessoa que você amava de verdade, você diz assim: que legal, fulano que eu amava morreu. Não, queridos, nós vamos ficar muito tristes. Eu falo isso, eu estou quase chorando aqui, porque veio na minha mente o meu avô, que era uma pessoa que eu amo até hoje. A falta que ele me faz. Já fazem quase 10 anos que ele morreu. Até hoje eu lembro que ele pegava, muitas vezes o sábado que ele ia para a cancha jogar bocha, ele não ia para levar eu para pescar. Quando ele ia lavrar na roça, ele me chamava, botava em cima do arado para lavrar na roça. Nós estávamos sempre juntos. Ele ia fazer um chiqueirinho para botar um porco para engordar. Ele tinha até um martelinho para mim. Então você acha que eu me alegrei o dia que meu avô morreu? E é nisso que nós temos que entender que o diabo trabalha, nas nossas emoções. É ali que ele trabalha, querido, tentando o quê? Trazer mentira, trazer medo. Ele quer trazer medo nas nossas vidas. Por quê? Por que a pessoa na alma, o que ela precisa? Ser aperfeiçoada no amor de Cristo. Quando nós somos aperfeiçoados no amor de Cristo, está lá em 1 João, capítulo 4, versículo 17. Nada, queridos, mexeu na alma de Jesus. Nada mexeu nas emoções dele. Nada mexeu. Por quê? Porque ele tinha o Espírito Santo. Ele tinha relacionamento com o Pai e com o Espírito. Então, queridos, ele estava alegre. Muitas pessoas acham que quando Jesus chegou para ir para a cruz, ele começou a ficar aflito porque ele não queria ir para a cruz. E pelo contrário, ele disse: ninguém pode tirar a minha vida, eu a entrego a minha vida voluntariamente. Por que, queridos, que ele estava entregando a vida dele voluntariamente? Porque ele sabia que no dia 28 hoje, 28 de janeiro de 2021, você estaria aqui acreditando
crendo que Ele morreu na cruz para te resgatar, para te dar vida e vida em abundância. Ele olhou e disse: vale a pena. E é por amor. Ninguém tira minha vida de mim, mas eu a entrego voluntariamente. Querido, não existe alguém na face da terra, fora da terra, que possa te amar mais do que Deus. Ninguém acredita mais em você do que Jesus. Ninguém, nem a tua esposa, nem teu pai, nem tua mãe acredita mais em você do que Jesus, porque ele pegou, ele veio, ele se entregou voluntariamente, e ele pegou o próprio Deus, porque Deus é Espírito, e ele pegou o próprio Espírito, o próprio Deus, e porque você crê na obra que ele concretizou na cruz, ele enviou o Consolador. E esse Consolador não é apenas para andar ao seu lado, mas é para morar dentro de você. Ele te amou de tal maneira que ele pegou o seu espírito e colocou dentro de você. Dentro. Existe, você ama, tem casais aqui, eu sei que vocês amam a esposa de vocês, mas ela está ao lado. Deus é um amor tão tremendo que Ele não aceita andar ao seu lado, Ele está morando dentro de você. Dentro, querido. O próprio Deus habita no meu espírito. Ele trouxe vida, Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Espírito, e Ele colocou dentro de ti o Espírito, e te deu uma prova de que você tem Deus dentro de você, a língua de Deus, a língua dos anjos, a língua do Espírito. O diabo, como pai da mentira, ele quer amordaçar. Verdadeiramente, como nós estamos hoje em dia, todo mercado tu tem que colocar o quê? Uma máscara. O diabo quer colocar uma máscara na boca da igreja, para que a igreja não demonstre que ela tem o próprio Deus morando dentro dela. Quando a igreja tirar a máscara espiritual e começar no lugar certo, na hora certa, orar, aquela pessoa, ela vai ser uma árvore que vai criar raiz em Deus. Vai criar raiz, querido. Vai criar raiz. Por quê? Porque ela... Só que o seguinte, muitas vezes há uma confusão na igreja sobre isso. A pessoa vem para a igreja e começa todo mundo não, queridos. O negócio é o seguinte: vá para o teu quarto, feche a porta e ora em secreto, ora em línguas, e aquele que vem em secreto vai te trazer recompensas. Tu nunca vai dever nada ali, vai vir recompensas. Por quê? Porque quando você começar a ler as cartas de Paulo, as letras vão ganhar vida, elas vão começar a voar para dentro do teu coração. Tu vai olhar e tu vai dizer: meu Deus, eu li esse versículo e não entendia, mas agora eu estou entendendo. Por quê? Porque o Espírito ganhou força na palavra do Evangelho. Romanos capítulo 1, versículo 16: eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder. O Evangelho te dá poder de conhecimento para você decifrar os códigos das mentiras do inferno. E você pega e entende a palavra de Deus. Você entende a palavra que está em Efésios capítulo 6, versículo 10. O Evangelho é o poder de Deus. Então, quando você começa a ler o Evangelho, você começa a falar, começa a gerar fé, porque Romanos capítulo 10, versículo 17 diz que a fé vem pelo ouvir. Então, quando tu abre a Bíblia, você não lê com os olhos, você lê com os olhos, com a boca, para que você possa ouvir com o seu ouvido. Você lê a Bíblia, aqui é o Evangelho. Ele nos resgatou, estou ouvindo, do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Filho amado. Como assim? Mas eu não entendi. Eu posso ir para o outro versículo? Não.
O que adianta você ler a Bíblia sem entender? Então você fica naquele versículo, aí você ora: Espírito Santo, liga este versículo no meu coração, me ensina qual é a revelação que está nele. Aí você ora: ele me resgatou. O que significa resgatar? Resgatar é alguém que está em perigo, que está afundando, e ele é tirado de uma situação de perigo. Ele foi resgatado do domínio das trevas, mas ele me transportou para um outro reino, e este reino é baseado em amor, no reino do Filho amado. Então quer dizer que eu estava numa vida de depressão, numa vida de enfermidade, numa vida mais, porque eu criei, eu fui resgatado, tirado deste mundo, dessas coisas, e eu fui transportado para o reino do Filho. O que é o reino que Jesus preparou para nós? Perdão completo. Jesus na cruz foi o fim da maldição, porque lá em Gálatas diz: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Não existe mais maldição que chegue na sua vida, porque você tem Cristo, Ele te resgatou da maldição. Romanos 8:1 diz: portanto agora nenhuma, quando diz nenhuma, é nenhuma condenação há, porque você está em Cristo. Porque a lei do amor no reino do Espírito, a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te libertou da lei do pecado e da morte. Todos os planos naturais que você fez e não deu certo, você traz para a presença de Deus, e Deus, Ele te coloca, porque o homem faz muitos planos, mas o que se estabelece na tua vida é o do Senhor. E tudo aquilo que está, querido, até o dia que Jesus foi para a cruz, todas as promessas da antiga aliança, elas se cumpriram em Cristo. Hoje, igreja, muitos pastores estão me criticando. Tem gente até que ligou para mim, queridos. Por quê? Porque eles não têm a revelação verdadeiramente da cruz, e não aceitam que eu ensine eles a revelação que Deus me deu. Por quê? Porque eu não me baseio no que eu penso, eu não me baseio no meu achismo. Eu tenho a revelação do que é o Evangelho, e o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Queridos, olha bem, que vontade que eu tenho de ficar aqui falando sobre isso até amanhã de manhã. De verdade, eu tenho vontade de falar, vontade de dizer para as pessoas essa verdade e introduzir no coração delas de verdade. Amém, queridos? Por quê? Porque muitas vezes foi ensinado a nós condenação. Tu tem que ajudar Jesus, porque tu tem que fazer jejum, porque tu tem que isso, porque tu tem que aquilo. Queridos, a obra foi perfeita. E eu falei aqui que nenhuma promessa mais tem na sua vida. Não tem mais promessa para a sua vida. Não tem mais promessa para a sua vida. É outro tempo. Abra a tua palavra. Vamos ver o que a Bíblia diz. Abra a tua palavra em Gálatas capítulo 3, por favor. Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3. O apóstolo Paulo fala em Gálatas capítulo 3, no versículo 15. Gálatas 3:15. Amém? Glória a Deus. Eu te digo uma coisa, querido. Se você trouxer o seu celular, o aplicativo da King James, é muito melhor aqui na igreja você ter o celular com o aplicativo do que a sua Bíblia de papel. Na sua casa para estudar é bem melhor a Bíblia de papel, amém? Vai mais rápido. Olha bem, Gálatas capítulo 3, versículo 15 diz: caros irmãos, quando está falando para irmãos, está dizendo para alguém que já está em Cristo, amém? Glória a Deus. Caros irmãos, eu vos falei em termos simplesmente humanos, assim mesmo, considerando no humano, como é que funcionam as coisas hoje. Hoje não muito, porque não tem mais a história de testamento, mas no passado se fazia muito testamento. O pai deixava testamento para os filhos. Hoje é a herança, né, queridos? Ali, morreu o pai e a mãe, vai lá, faz um inventário, o inventário é o testamento que diz o que os filhos têm de
direito. Então, simplesmente humano. Assim como, considerando que um testamento seja feito por mãos humanas, ninguém o poderá anular depois de haver sido feito, ratificado, nem ao menos lhe acrescentar alguma coisa. Então o que acontece? Quando alguém está mal, e ele trabalhou uma vida inteira, e ele deixa um testamento, ele ratificou, ele fez um testamento, não tem como mudar e nem acrescentar. Quando a pessoa morrer, aquilo ali é direito. Versículo 16, está falando de Abraão e das promessas, porque foi feita uma promessa para Abraão. Qual é a promessa que foi feita para Abraão? A promessa que foi feita para Abraão é que os seus herdeiros seriam o que? Herdeiro do quê? Ele daria o quê? As nações por herança. Não era de adquirir. Te darei as nações por herança. Em ti serão abençoadas, serão benditas todas as famílias da terra. E isso era uma promessa que foi feita em Abraão. E por que foi dada essa promessa para ele? Porque Abraão foi um homem que verdadeiramente creu. Ele acreditou. Amém? Versículo 16. Desse mesmo modo, as promessas foram feitas a Abraão. Presta atenção na conjunção das palavras. E ao seu descendente. A Escritura não declara, ela não declara, e aos seus descendentes, como se referindo a muitos, mas exclusivamente ao seu descendente, transmitindo a informação de que se trata de uma só pessoa, isto é, Cristo. Todas as promessas foram feitas e elas chegaram e foram feitas em Jesus. Só que Jesus, ele deixou um testamento. E o testamento, ele está a seu favor. Você se tornou filho, e porque você é filho, você também é herdeiro, segundo a promessa. Agora, é testamento. Você pode ter um testamento, você pode ter direito a $1 milhão e viver como um mendigo na rua. Por quê? Porque a pessoa não se apropriou daquilo que é dela por direito. Então, quando você entende o testamento que Jesus deixou, é que o que? Jesus, quando tu come do pão, ele diz: este é o meu corpo, que eu dou pelo teu. Tu quer fazer a troca comigo? Qual é que é o nosso corpo? O que que nós vivemos no corpo? Nós vivemos o pecado que nos separou de Deus. No corpo tem enfermidade, no corpo tem a alma, no corpo tem angústia, no corpo tem tudo isso que você imagina. Aí, quando você está comendo o pão, Jesus está pegando um corpo que nunca foi enfermo, que nunca viu enfermidade, que nunca viu pecado, e ele está dizendo: ó, eu estou trocando contigo, tu quer? É de graça, é um favor que eu estou fazendo. Por isso que a graça é uma pessoa, a graça é Jesus. A graça não é uma doutrina, a graça é uma pessoa. Jesus fez um favor de morrer no meu lugar, mas eu preciso receber isso. Quando eu recebo desse transbordante favor, é um dom. Na palavra no grego, dom ali é presente. Mas se eu agora for dar um presente a alguém, não quer dizer que a pessoa mereça. Eu dou um presente para alguém, é porque eu tenho para dar o presente. Agora a pessoa tem o direito de receber ou não. Mas a Bíblia diz que aqueles que receberam da transbordante provisão da graça e o presente de ser considerado justo, reinarão em vida. Romanos capítulo 5, versículo 17. Por quê? Por quê, queridos? Porque em 2 Coríntios capítulo 5, esse versículo é o versículo da minha vida. Esse versículo é o versículo que eu amo, que eu sei de cor e salteado.
Romanos capítulo 5, versículo 17 diz assim, ó, presta atenção, querido. E assim, se alguém está em Cristo, você está em Cristo? Então isso é você. Isso é decreto para a sua vida, porque você creu. E assim, se alguém está em Cristo, é uma nova criação. Não é mais criação natural que tem a vida no sangue de acordo com Adão. Agora você morreu para aquela vida de Adão, você nasceu no Espírito. E a vida que você tem agora é no Espírito. Essa vida é no Espírito. E Jesus vivificou o teu Espírito porque você creu, e o teu Espírito é salvo com Deus. Ele já nos fez assentar nos lugares celestiais com Cristo. Nós já estamos assentados com Ele. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, diz a palavra. Salvação, porque o Espírito é vivificado. Agora a pessoa pode ser salva, continuar uma vida como levava sempre, e não reinar em vida. Mas todo aquele que recebe da transbordante provisão da graça e o dom da justiça, que é ensinado, como que nós começamos? Hebreus capítulo 5, versículo 13: quem precisa alimentar-se de leite, ainda é criança, e é inexperiente no ensino da justiça. Você aqui no Ministério Resgatar, você tem um compromisso de crescer espiritualmente, porque fazem 5 anos que o pastor Éder incansavelmente prega essa palavra. E é como numa casa, tu pode comprar o prego da Gerdau, tu pega lá no alicerce, quando tu chega lá na ripa, tu continua pregando prego. E eu estou construindo esse ministério em cima do Evangelho, em cima da cruz, em cima daquilo que Jesus fez, querido. Porque a Bíblia diz que a antiga aliança é uma sombra. É uma sombra do que viria a vir. Eu vou lá na palavra, lá em Gênesis, e venho lendo hoje, eu não vejo outra coisa a não ser tudo apontando para Jesus. Mas tem gente que vai lá e vê, porque Deus mandou matar isso, mandar aquilo, e diz, meu Deus, e dá uma confusão na cabeça. Não vá, nem vá lá na antiga aliança, vá nas cartas, querido. Não lê outro livro a não ser Gálatas e Efésios e Colossenses. Pega Filipenses, esses 4 livros, e fica 5 anos. 5 anos lendo aqueles 4 livros ali, até você receber a transbordante provisão da graça, a revelação. Meu Deus, a minha vida natural antes era no sangue, Jesus me tirou daquilo, Ele me fez justo, Ele me transformou para o reino do Filho amado. Agora eu sou filho de Deus, por isso eu posso reinar em vida. Eu estou salvo, eu sou amado, eu sou perdoado, já não há mais maldição para a minha vida, já não há mais condenação, eu sou amado, eu reino sobre as mentiras do inferno. Porque lá em Efésios capítulo 6, versículo 10 diz assim: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. E lá diz, querido, que é para nós calçar os pés com a preparação do Evangelho. Não é da antiga aliança. Calçar os pés com a preparação do Evangelho. Calçar os pés é firmar. E eu já contei aqui essa história há muito tempo. Quando você vai na praia, você está dentro da água, mas a tua firmeza não está na água, está nos teus pés na areia. Quando você está no tornozelo, pegando um pouquinho, ainda está ali. Você vai mais para dentro da água, a água está no teu joelho, mas a tua firmeza está nos pés. Mas quando tu está no meio do mar, que tu está ali, e que teus pés não dão mais ali, você não está mais sustentado você está à deriva. E daí você vai para onde a água te leva. É assim que Deus está falando, aquela profecia, de que quando tu caminha, a água dá no tornozelo, tu caminha mais um pouco, a água dá no joelho. Isso é o Espírito Santo. Queridos, a raiz de todas as coisas é Cristo. Vamos supor, Jesus fala que aqueles que creem em Jesus, do seu interior fluirão rios de águas vivas.
Amém, queridos? O que é o começo de um rio? É a nascente. Então lá onde nasce, lá na vertente, é Jesus. Mas o rio, quanto mais ele vai indo, se tu for olhar qualquer rio que tu conhece, tu vai lá na nascente, tu não acredita que aquele rio que está lá na frente, que é um rio imenso, na nascente é uma aguinha que corre bem devagarzinho. Mas o rio, conforme ele vai para frente, vem os afluentes, e vem vindo, e ele vai ganhando corpo. Assim é eu e você. Quanto mais nós está em Cristo, quanto mais nós incorporar em nós, até porque está parecendo uma coisa meia macumba aqui, incorporar, não, mas não é desse ponto, é incorporar o conhecimento do Evangelho, os decretos que são a sua vida. Você vai crescendo espiritualmente, crescendo no poder do Evangelho, e daí você começa a entender que de dentro de você sai um rio de água viva. Por que um rio de água viva? Só eu e você sabemos quando a gente está no sol e com muita sede, o quanto que a gente quer um copo de água fresca. Isso está dentro de você, para você dar para aquelas pessoas que estão sedentas, e o que elas querem é conhecer Jesus, ser aperfeiçoada no amor, para que você tenha conhecimento do Evangelho, e para que você dê o Evangelho é Jesus, é água viva. Quanto mais essa pessoa conhecer Jesus e os decretos que é dela por direito, mais ela vai fluir, mais ela vai crescer, e daí ela não vai mais ser criança espiritual, porque ela não vai mais precisar que alguém ensine ela que ela é perdoada, que ela é amada, que ela é justificada, e que não há mais condenação para ela, que já não há mais morte na vida dela, já não há mais enfermidade, porque Jesus deu tudo isso como direito decretado na cruz para ela. Amém, amados? Glória a Deus. 2 Coríntios capítulo 5 versículo 17 diz: e assim que alguém está em Cristo, é uma nova criação, as coisas antigas já passaram, tudo se fez novo. Versículo 18: tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo. O diabo vem falar na mente: tu ainda não é filho, tu ainda não está reconciliado, tu ainda está em pecado. Mas a palavra de Deus diz que tu está em Cristo, tu já foi reconciliado com Ele. Agora você tem que receber essa verdade, te apossar dela e começar a declarar na tua vida: eu sou reconciliado, eu sou reconciliado. Quanto mais tu fala que tu é reconciliado, mais a mentira do diabo que te condena vai sair da tua vida, porque tu vai renovando a mente. Agora, se tu tem Jesus e o diabo vem dizer: tu é um desgraçado, não adianta, tu está sempre em pecado, olha aí, tu vai para o inferno, tu até está salvo, mas está debaixo de condenação. Mas da mentira do inferno não é mais a tua verdadeira identidade, porque sobre ti já não há mais condenação, porque tu foi reconciliado com Deus. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, e por intermédio de Cristo, porque nós estamos em Cristo, Ele nos deu a mim e a você o ministério da reconciliação. Versículo 21. Como eu queria que todas as pessoas que falam em Jesus entendessem esse versículo. Deus fez daquele, falando de Jesus, que não tinha pecado algum, a oferta por todos os nossos pecados, a fim de que nele nos tornássemos justos. Quando você tem Cristo, você tem o Espírito Santo, você está debaixo de uma nova aliança, que é pelo crer. Eu recebo da transbordante provisão da graça e o dom, o presente de ser justo. Eu sou justo. Quando Deus olha para mim, Ele não me vê, Ele vê Cristo em mim. Por quê? Porque a dívida que era contra mim foi completamente paga. Já não tem mais dívida para pagar. Jesus foi para a cruz de uma vez por toda para a tua vida. O ingresso para você ingressar nele é crer.
João capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou eu e você quando nós estávamos no mundo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, se você crê, você tem a vida eterna. Mas Colossenses capítulo versículo 13, está lá na faixa da igreja. Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Filho. Reino fala de lugar, fala de reino onde tem um rei, e ele, por nós estar em Cristo, ele nos estabeleceu nele reis e sacerdotes, para que eu e você entenda. Romanos capítulo 5, versículo 17: aqueles que receberam da transbordante provisão da graça e o dom da justiça, o presente, reinarão em vida. Porque Cristo foi oferecido como cordeiro lá no meu lugar, ele me deu o direito de ser justo. Agora eu preciso renovar minha mente, porque em Romanos capítulo 12, versículo 2, a palavra diz que quando tu entrar no arrependimento, por isso que a palavra arrependimento judia tantas pessoas. A palavra arrependimento no grego significa metanoia, e a palavra metanoia não diz arrependimento. Isso foi uma tradução errada. A palavra metanoia no original significa mudança de mente. Mudança de mente. Então antes eu tinha uma mente do mundo, agora eu coloco o capacete da salvação, que nem tem lá em Efésios capítulo do 10 em diante, a armadura, e diz: coloca a couraça da justiça, coloca a preparação do evangelho nos pés, te firma no evangelho, e usa a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Usa a espada do Espírito. Eu batalho com a espada do Espírito. O Espírito eu oro em língua. Daí no versículo 18 diz assim, orando no Espírito Santo. Judas capítulo 20 diz: vós porém, amados, edificai-vos, construí a tua fé, a santíssima fé que tem, orando no Espírito Santo. Tu constrói a tua vida agora, a tua nova natureza que é espiritual, tu constrói ela orando em línguas. Por isso que o diabo botou isso na boca da igreja e tem essa confusão. Na igreja, se tu ora, tem que ter que interpretar. Eu não quero que ninguém ore na igreja, mas eu quero que você vá para a sua casa, feche a porta, vá para o quarto e ore em línguas. Vai ser os momentos mais difíceis da tua vida. Sabe por quê? Porque vai ser o tempo que você vai para o quarto, vai ser o tempo mais demorado. Vai para o teu quarto, fecha a porta e começa a orar em línguas. E daí tu começa, churicanta lá na massa. Aí depois de um tempo você acha que passou 2 horas, tu vai olhar 5 minutos. Porque tu não tem noção, em cima da tua casa, no mundo espiritual, o que os demônios estão fazendo. A guerra que tem de anjo e demônio em cima da tua casa. Sabe por quê? Porque o diabo quer vir te colocar uma máscara ali, quer colocar uma mordaça, para que você não se edifique no Espírito. Por quê? Porque conhecereis a verdade, e a verdade vai te fazer uma pessoa liberta. Tu vai te criar raiz no evangelho, tu vai criar raiz na igreja. Tu não, querido, tu vai, se tu já ama a igreja, meu Deus, tu vai ser que nem eu, tu até vai querer morar na igreja. Eu vou te falar bem a verdade. Eu já morei tanto na igreja que agora eu já nem quero morar mais, agora eu já quero comprar minha casa. Amém, querido? Mas essa é a verdade do evangelho, queridos, e essa verdade não tem no revelação de muitas pessoas. E sabe o que acontece? Elas não querem se deixar passar pela cruz. Elas não querem se deixar, por quê? Porque elas querem viver de obra, elas querem se justificar ajudando. Não, mas eu tenho que fazer jejum, eu tenho que fazer jejum para matar minha carne. Querido, eu quis matar minha carne, nunca consegui. Ela é um bicho papão insaciável. Tu até na tua mente, tu fica uns dias fazendo jejum, e depois tu não olha a palavra e eu sou santo, mais 1 hora, tu acaba cometendo um pecado, e daí vem o diabo com uma acusação. Queridos,
Queridos, quando Jesus te fala do Evangelho, quando tu te estabelece no Evangelho, a Bíblia diz que nós reinamos em vida. Reinamos sobre o quê? Sobre aquilo que o diabo tinha como mentira e a gente caía antes. A única coisa que tu vai fazer, tu vai até cometer um pecado, mas é raramente. Tu vai querer ser uma pessoa boa de lidar. As pessoas vão querer estar contigo. Por quê? Porque tu vai aprender a perdoar. Tu vai ter o caráter de Cristo. Tu vai começar a amar as pessoas. E uma coisa, tu vai começar a ser uma esponja. Uma esponja, tu coloca nela na água, ela se enche de água. Você vai estar cheio do Espírito Santo e você vai começar a atrair coisas boas para você, porque o próprio Deus em Espírito mora em você. Você não vai mais fazer esforço, mas você vai declarar o Evangelho, que é direito teu, é decreto sobre a tua vida, e pela fé tu vai te apropriar de todas as coisas. Por quê? Porque tudo eu posso naquele que me fortalece. Por isso, queridos, que muitas vezes nós não recebemos esse tudo e não nos fortalecemos, porque nós não estamos nos fortalecendo no lugar certo. E é o Evangelho, é o poder de Deus. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Amém? Fica de pé, por favor. Glória a Deus. Me desculpa, passei 7 minutos, querido. Me desculpa, eu não quero passar, eu quero ficar dentro desse